Saúde em Revista. Está no ar Saúde em Revista, o programa feito especialmente para você, trazendo informações, notícias, esclarecimentos, desvendando mitos e verdades quando o assunto é saúde. E hoje nós vamos conversar sobre alguma coisa muito na moda agora e muito importante agora, porque nesse final de ano, nesse começo de ano, o sol está pegando e olha, tudo indica que ainda nós teremos sol até fevereiro ou março, um sol intenso praticamente o dia todo, o tempo todo. Pois é, e este sol? Até que ponto é bom, até que ponto é ruim? Vamos conversar sobre os efeitos do sol na saúde humana. O sol é essencial para a vida, isso indiscutivelmente. Ele influi aí nas atividades hormonais, liberação de serotonina e de determinados outros hormônios, influi diretamente no que nós chamamos de círculo circadiano, que é justamente o nosso dia a dia. Quando a gente dorme, quando a gente acorda, nós temos aí um relógio biológico, e esse relógio biológico funciona exatamente com o sol. Além disso, o sol interfere também na ativação da vitamina D. E a vitamina D, nós sabemos que ela é muito importante para a formação óssea, para a formação, para o tônus muscular, tem uma importância muito grande para a nossa saúde, de tal forma que já há alguns anos as pessoas vêm se preocupando muito em dosar a sua vitamina D, saber se ela está alta, está baixa, e a gente sabe que o sol é importante para a ativação da vitamina D. O sol também interfere na parte do humor, de tal forma que inclusive muitos tratamentos a nível psicológicos têm como coadjuvante também atividades ao ar livre com exposição ao sol, justamente porque a gente sabe que o sol estimula o bem-estar, a tranquilidade. Para vocês terem uma ideia, o maior índice de suicídio e de doenças psicoemocionais estão relacionadas aos tempos de pouco sol, ou até em países que praticamente não tem sol, tem sol de uma forma muito fugaz, muito amena. Então para isso que aí que a gente percebe que o sol é muito importante aí para o ser humano. Por outro lado, a exposição excessiva aos raios solares, liberando principalmente os raios ultravioleta, podem causar uma série de consequências negativas ao nosso organismo. Por exemplo, o envelhecimento da pele, a pele ficando mais enrugada, mais quebradiça, mais desidratada, e também o câncer de pele. Para vocês terem uma ideia, o câncer de pele representa 30% de todos os cânceres no homem. Então isso significa que tem uma parcela significativa aí de importância aí do sol com relação ao câncer de pele. Existem basicamente 3 tipos de câncer de pele. Tem o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular e o melanoma. O carcinoma basocelular e o espinocelular são menos agressivos, apesar de serem um câncer.
menos agressivos, mas com uma frequência maior. Já o melanoma é um câncer muito agressivo que causa metástase e daí por isso inclusive que o próprio melanoma já carrega o sobrenome de melanoma maligno, porque ele é altamente agressivo. Ainda bem que o melanoma é um câncer menos frequente. Dos três é o menos frequente que tem. A exposição ao sol causa efeitos adversos a depender de cada organismo. Cada pessoa tem uma resposta diferente à exposição ao sol. Mas nós sabemos que pessoas com pele clara, olhos claros, cabelos claros, são as que mais sofrem dos efeitos negativos do sol, né? Ou as crianças e os idosos também sofrem mais com a exposição ao sol. Então, mas o que nós devemos fazer? Não tomar sol ou tomar sol, afinal de contas? Devemos ter aí moderação. Nós devemos sim tomar sol e ele é salutar, como nós abordamos anteriormente, mas sem excessos. E o ideal é que se tome o sol antes das 10 horas da manhã e após as 14 horas. Aliás, desculpa, após as 16 horas, quando o sol não está tão intenso e está mais distante do globo terrestre. E com isso, nós recebemos menos influências das irradiações ultravioleta, que são essas que são as nocivas para o nosso organismo. Então, o ideal é que se faça atividades físicas, se faça uma caminhada, justamente em horários antes das 10 e após as 16 horas. Lembre-se de usar sempre protetor solar. E o protetor solar deve ser utilizado várias vezes ao dia, de preferência a cada hora, tal, você passar aí o seu protetor solar, que ele perde o seu efeito com o passar do tempo. Então não adianta você passar o protetor solar uma vez ao dia e achar que você está protegido o dia todo, que não está protegido o dia todo. É pelo menos aí umas 4, 5 vezes no dia que você vai passar o protetor solar. Lembrando que muitos protetores solares, quando você entra na água ou no mar, ou toma um banho, ou numa piscina, ou num rio, num riacho, ele acaba saindo do organismo. Então, após isso, sempre utilizar aí o protetor solar depois que você entra na água. E uma dica interessante é quando você entra na água do mar, que é salgada, após isso, é importante, antes de você acabar deixando secar na pele aquela água salgada, jogar aí uma água doce, uma água sem sal, que é justamente para tirar o sal. Porque você imagina, água salgada, aí a exposição ao sol resseca muito mais rapidamente a pele e você tem os efeitos negativos no seu organismo, inclusive podendo ter queimaduras importantes. Então é importante que você sempre tire essa água salgada do seu organismo. Com esses cuidados, você vai ter aí os benefícios do sol e também vai evitar os seus malefícios, sabendo que o uso do protetor solar, ele não, vamos assim, não diminui os efeitos positivos do sol, principalmente com relação à ativação da vitamina D. E por outro lado, você tem a proteção contra aí esses raios solares que vão causar esses efeitos colaterais bastante importantes.
Então por hoje é só e na próxima semana estarei aqui trazendo mais um assunto interessante sobre sua saúde. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de toda vez que nós publicarmos uma nova matéria. E lembre-se de compartilhar esse vídeo com quem você gosta, com quem você ama, com os amigos, com os parentes, para que eles também fiquem bem informados. E até a próxima semana.